Na cidade de Chipre, por volta de 300 anos antes de Cristo, residia um próspero negociante chamado Zeno. Durante uma viagem da Fenícia ao Pireu, seu navio afundou juntamente com toda a carga que transportava. Por conta desse acontecimento incontrolável, Zeno, um homem rico, de repente se viu na pobreza. Se colocássemos-nos no lugar de Zeno, como reagiríamos diante de todo o nosso trabalho árduo sendo arruinado pela força impiedosa da natureza? Sentiríamos raiva? Tristeza? Acharíamos que a vida nos enganou? Para a maioria das pessoas, essas reações seriam consideradas normais, mas não para Zeno, o fundador do estoicismo. Uma pequena mudança pode durar uma eternidade, e uma pequena reformulação da mentalidade pode resultar em mudanças maiores e mais significativas no futuro. A essência do estoicismo reside na própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno desenvolveu e ensinou o estoicismo. Segundo ele, embora não tenhamos controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como esses eventos nos afetam, e devemos usar esse controle com eficácia. Zeno concentra-se em manter sua compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de sua condição. Hoje em dia, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como indivíduos inabaláveis, que raramente experimentam emoções extremas, como acessos de raiva ou crises de ansiedade. No entanto, a ideia original por trás do estoicismo ia muito além disso. Em vez de ser apenas uma descrição de pessoas desprovidas de emoções, o estoicismo era uma forma de enxergar, descrever e compreender o mundo. Era um estilo de vida que perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada nas situações atuais da mesma maneira que foi aplicada milênios atrás, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar as emoções negativas provenientes de experiências adversas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é fundamental, e cada indivíduo no mundo possui experiências diferentes e, portanto, perspectivas distintas das coisas. Os estoicos compartilhavam, debatiam e ensinavam filosofia em espaços públicos, tornando sua filosofia amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar a todos, e, por isso, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das paredes de uma escola ou palácio. Como resultado, pessoas de diferentes posições sociais, desde escravos até imperadores, puderam aprender e se tornar estoicos, e muitos o fizeram. Os primeiros estoicos praticavam aquilo que pregavam, evitando qualquer forma de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até mesmo cunharam a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando ouvimos essa palavra hoje em dia, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à sua diversidade. Essa era exatamente a unidade e união que os estoicos promoviam. Na época em que o estoicismo foi fundado, as mulheres não tinham permissão para seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam dessa restrição. Musonius Rufus, professor de Epíteto, afirmou que não apenas os homens, mas também as mulheres possuem ânsia e inclinação natural para a virtude. As mulheres se agradam tanto quanto os homens com atos nobres e justos, e rejeitam o oposto de tais ações. Portanto, por que seria apropriado que apenas os homens buscassem e praticassem a filosofia, mas não as mulheres? Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres foram autorizadas a aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como estilo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco, mas sim porque coisas ruins e inesperadas acontecem conosco. A chuva, por exemplo, é algo bom. Ela rega as plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. No entanto, quando somos pegos de surpresa por uma nuvem escura sem um guarda-chuva, isso nunca é uma experiência agradável. Então, por que não choramos quando começa a chover? É porque, embora a situação seja desagradável, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o clima. Apesar de ser incômoda, a chuva eventualmente passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, de fato acontecerá. Devemos imaginar o pior resultado possível e encontrar contentamento sabendo que isso pode se concretizar. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, no qual buscamos aumentar os sentimentos de gratidão. Podemos dormir no chão da cozinha, tomar banho frio em vez de quente, ou até mesmo passar alguns dias comendo apenas batatas.
Esses exercícios nos ajudam a compreender que, não importa quão difícil seja a situação, ainda assim sobreviveremos e, possivelmente, prosperaremos se tivermos a mentalidade correta. Ao suportar essas situações desconfortáveis, indiretamente preparamos nossa mente para futuros infortúnios. No mundo atual, constantemente bombardeados por anúncios que nos convencem de que só seremos felizes se tivermos a próxima melhor coisa, uma determinada aparência ou uma certa quantia de dinheiro, é crucial lembrar dessa mensagem. Entramos no mundo sem muito conhecimento e ao longo da vida aprendemos de diferentes fontes, como em casa, na escola e observando o mundo ao nosso redor. O problema é que muitas vezes essas três fontes nos ensinam de maneiras conflitantes. Questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Ao fazê-lo, podemos estar estabelecendo expectativas irrealistas para nossas vidas, o que eventualmente nos levará à decepção e insatisfação. Isso não é uma forma saudável de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, por nós mesmos. Devemos realizar ações por motivos intrínsecos e não anexar expectativas externas ou apegos secundários a essas ações, pois isso geralmente leva à decepção. Na maioria das vezes, tentamos preencher esse vazio com coisas externas, como gastar dinheiro em um carro luxuoso, uma casa ou até mesmo formar uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo, não pelo valor interno que elas realmente possuem. No entanto, o estoicismo ensina que se abordarmos a vida dessa maneira, estaremos colocando nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a calma, independentemente das circunstâncias da vida. Porque, no final das contas, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos total controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a essência da dicotomia do controle, o princípio mais fundamental da filosofia estoica. Nas palavras de Epíteto, a tarefa principal da vida é simplesmente esta: identificar e distinguir as coisas, de modo que eu possa dizer a mim mesmo claramente o que é externo e está além do meu controle, e o que está relacionado às escolhas que eu realmente controlo. Os estoicos nos ensinam a aprender a separar aquilo que podemos controlar daquilo que não podemos. Precisamos estabelecer nosso valor não com base em coisas que estão fora de nosso controle, mas sim nas coisas que podemos controlar. Buscar objetivos é uma característica louvável, mas desmoronar quando as coisas não acontecem conforme o planejado é, do ponto de vista estoico, inútil. Produzir vídeos para o YouTube é bem mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser um desafio em alguns momentos. Primeiro, você precisa conceber a ideia, o que pode levar muito tempo. Em seguida, pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, escrever o roteiro do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, criar a miniatura, o título e tudo mais antes de fazer o upload. Tudo isso, até o momento em que você clica em Upload, depende de você. No entanto, quando você clica no botão de Upload, o controle passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal no YouTube ou de sua conta no Instagram com base na quantidade de visualizações, assinantes ou seguidores que possuem, métricas que, em sua maior parte, estão fora de seu controle. Os estoicos nos ensinam que, em vez disso, devemos avaliar o sucesso de nosso trabalho com base no esforço que colocamos, e não no resultado de nossas expectativas externas. Confie no processo. Viver com menos significa desvincular-se das correntes sociais nas quais você se prendeu essencialmente. Esse é o caminho do estoico. No campo da medicina moderna, o estoicismo desempenha um papel central em abordagens terapêuticas,